Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da Sil trazendo conhecimento até você. Se liga na dica. São os especialistas, os experts da Sil, trazendo para você o quê? Informação, utilidade pública. Explica sobre circuitos longos pra gente, Nelson. Tá. O grande problema é a distância, um circuito longo. Quando você está dentro da tua casa, você não tem nenhum grande circuito longo. Mas vamos parar para pensar. Você comprou um sítio, só que a tua casa ela está a 200 metros da portaria. E a concessionária, ela te entrega a energia até tua portaria. Lá que ela vai pôr o teu padrão de entrada. E você tem que levar energia a 200 metros. E aí? É um circuito longo. E uma outra situação. Muito longo. E uma outra situação. Você mora nos fundos da casa dos teus pais. Então você mora mais distante do padrão de entrada que o teu pai. Então o cabo vai lá para o fundo. Esse cabo que vai lá para o fundo, a gente já pode considerar que ele vai ter uma queda de tensão, que é um circuito mais longo. Então, o que gera esse problema no circuito longo é a queda de tensão. Por que existe queda de tensão? Porque o cabo tem resistência elétrica. Lembra que a gente explicou que a seção nominal é devido à resistência elétrica do cabo? Para cada valor de seção nominal, tem um valor de resistência elétrica. Só que para quem estudou elétrica, sabe que resistência elétrica em série, ela soma. Então, se você tem 1 metro de cabo, é uma situação. Se você tem 50 metros de cabo, são 50 vezes aquela resistência elétrica. Se você tem 100 metros de cabo, 100 vezes aquela resistência elétrica. Isso vai se tornando significativo. E o que você faz, então, para reduzir esse problema da queda de tensão em circuito longo? É o pulo do gato agora. Vamos ver. A gente pode falar assim, 3 opções. Nem todas você vai conseguir atender. Primeiro, pegar energia de um ponto mais próximo. Né? No caso de uma casa nos fundos, você não tem como pegar energia de um ponto mais próximo. Mas se você tiver, por exemplo, uma instalação industrial, que você tem uma opção de pegar um ponto de energia mais próximo, é bem viável. Segundo ponto, aumentar a seção do cabo. Esse é o mais viável, é o mais tradicional. Então, por exemplo, o cabo que está alimentando a casa dos fundos está com 10 milímetros quadrados e está dando muita queda de tensão. Aumenta para o 16. Ah, é 16, aumenta para o 25. Mas não é só aumentar. Se faz um cálculo de queda de tensão, lógico. Através de um cálculo de queda de tensão, você vai saber, antes de instalar, se aquela nova seção está adequada ou não. Porque às vezes você está com 10 milímetros quadrados e até o 16 vai ser pouco. Então tem que fazer um cálculo de queda de tensão. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é quando você pode, você escolhe uma tensão mais elevada para levar energia. Por exemplo, você vai comprar um equipamento que vai ser ligado a 50 metros do teu local. Se esse equipamento você puder escolher 127 volts ou 220, sempre escolha a tensão mais alta, porque a tensão mais alta vai gerar um pouco menos de queda de tensão. Então essa é uma boa opção, tá ok? Porque quanto maior a tensão, menor a queda. Por exemplo, a concessionária, quando ela vai distribuir energia nas cidades, ela distribui em média tensão. Por que média tensão? Porque dá menos queda de tensão. Então a concessionária ela chega com a média tensão até tua rua, aí ela vai colocar um transformador que vai reduzir de média para baixa tensão, e essa baixa tensão ela vai entregar nos pontos consumidores mais próximos àquele transformador. Na outra rua, que é mais distante, vai ter outro transformador. Entendeu?
No passado, talvez era diferente. A gente estava comentando que no passado você tinha mais oscilação da tensão. Hoje não. E existe uma regra. Na conta de energia vem marcada qual é a mínima tensão que a concessionária é obrigada a te fornecer, para não ter problema na tua instalação. Sabe outra coisa que no passado a gente conseguia enxergar em alguns casos? A queda de tensão com as lâmpadas incandescentes. Hoje, muitas vezes, o problema ainda está lá, nos circuitos longos. Mas, em decorrência das lâmpadas eletrônicas, a gente não consegue visualizar. E muito produto bivolt, ele Então, se regula. Mas existe, eu já vi em locais, exatamente que a luz lá da edícula, lá do fundo de LED, começa a piscar às vezes. Será que não é queda de tensão isso? Pode ser. Se você coloca num outro lugar, a lâmpada funciona normal de LED. Tá. Lá atrás ela oscila. Tá. Essa queda de tensão nesse circuito longo, quando você aumenta o consumo de energia, essa queda aumenta. Então, numa edícula, a hora que ligou o chuveiro elétrico é o pior momento, porque o chuveiro elétrico é o maior consumo de energia elétrica naquela edícula. Por isso que pisca a luz de LED ou não tem... Pode ser baixa qualidade também da lâmpada. Não, mas se você liga em outro lugar, ela funciona normal. Então, pode ser a queda de tensão, sim. A pisca direto e tal. Aí você coloca em outro lugar, a lâmpada funciona? Quando fala da queda de tensão, tem que imaginar o seguinte. A gente contrata, a gente tem lá nossa tomada 220 volts. De repente você liga o chuveiro, aquele 220 volts, em decorrência da queda de tensão, passa a ser uns 175 volts. Aquela lâmpada, mesmo sendo de LED, ela deixa de funcionar corretamente. Agora, hoje a gente tem as lâmpadas bivolts, por isso que pode também estar atrelado a uma qualidade dela. Sim, sim. E uma outra situação, num circuito longo, é um chuveiro não aquecer da forma que deveria. Quando você liga ele na máxima potência, aquele condutor, ele está muito longo e ele vai gerar uma queda de tensão que não vai, que o chuveiro não vai esquentar como ele poderia, porque em vez de trabalhar em 220 volts, ou 127 volts, ele vai trabalhar numa tensão menor, às vezes muito menor. E a gente põe a culpa em quem? No chuveiro, e não é. Muitas vezes é da instalação elétrica, é o cabo fino. Tanto é que tem fabricante de chuveiro que coloca até X metros é tal seção nominal. A partir desse comprimento, colocar seção nominal superior. Por exemplo, um chuveiro 7.500 watts em 220, seção mínima 6 milímetros quadrados. Mas a partir de 30 metros, você tem que colocar uma seção nominal superior. Por quê? Por causa do circuito longo, da queda de tensão que ele vai gerar. É isso aí, se não fizer isso daí, você acaba não contando com toda a eficiência do eletrodoméstico, do dispositivo que você compra. Então, circuitos longos, queda de tensão, estão diretamente ligados aí ao conforto, ao zelo e funcionamento dos seus equipamentos. E a gente não pode esquecer, novamente, do cabo desbitolado, que ele vai gerar mais queda de tensão do que deveria, porque ele tem menos cobre, ele conduz menos energia e a queda de tensão é significativa. E aí o consumidor perde mais uma vez, porque além de estar gastando mais energia, ele vai ter a queda de tensão e não vai ter os produtos em casa funcionando corretamente. Exatamente. Pode até queimar, pode até dar problema nessa oscilação ou não? Pode. Pode dar, né? Pode, principalmente quando você tem o uso de motores em áreas agrícolas, sítios, chácaras. O funcionamento pode estar inadequado do seu maquinário. Sim, é verdade. O motor pode queimar. Não. E outra, se na corrente de partida de um motor, de uma motobomba, a tensão não chegar à mínima tensão que ele precisa para entrar em funcionamento, ele não parte. Você ouviu? Se liga na dica. Até o próximo episódio.